a minha geração. Este país também é para novos, o jornalismo e a rádio também. É por isso que recebemos em estúdio um jovem jornalista viciado em trabalho e apaixonado por rádio. Nasceu em 95, em Vila Franca de Xira. Os primeiros anos foram passados entre Sobral de Montagraço, onde estudou, e a Ruda dos Vinhos, onde continua a sair todas as manhãs para vir trabalhar para a capital. Apesar de ter tirado ciências no secundário, acabou por seguir jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, muito pela paixão que já tinha pela telefonia. O segundo ano de faculdade foi feito por exame, porque entrou na Academia RTP, na RTP Porto. Tinha um programa na Antena 1 chamado Vida de Estrada e nessa vida não dava para ir às aulas. Fez parte da equipa fundadora do SAP 24, antes de ir para o Jornal Público, lançar a secção de áudio do jornal. Tem um podcast diário, o P24, e edita uma boa parte do portfólio de conteúdos do jornal. Acabou recentemente o doutoramento em Ciências da Comunicação no ISCTE, depois de 4 anos a fazer investigação em novas expressões do áudio, mais concretamente sobre o podcast no ecossistema mediático português. Ruben Martins, muito bem-vindo. Obrigado, Diana. Obrigado pelo convite. É um prazer. Estou super curiosa sobre esta tua tese. Tu és de 95, és um jovem aos olhos de todos nós e ainda és do tempo em que não havia podcasts em jornais. É verdade. Se pensarmos, o podcast tem uma história de vida muito curta ainda, porque o podcast como termo surge em 2004 e portanto, é um verdadeiro bebé que numa primeira fase era uma coisa muito de geeks, depois foi uma coisa que morreu e mais tarde ressuscitou à boleia de um fenómeno que conhecemos por Serial nos Estados Unidos, que é um podcast de investigação sobre um crime verdadeiro e que gerou uma onda de explosão de conteúdos nos Estados Unidos e que depois, mais tarde, como tudo o que acontece nos Estados Unidos, ou uma boa parte das coisas, depois também há ondas de choque nos vários países e em Portugal acabámos por acordar tarde, mas chegámos a este fenómeno também, apesar de ainda muito longe daquilo que existe lá fora. Sim, 2004, levaste-me para o Euro 2004, Exatamente. Não tenho sequer memória da palavra podcast. Em Portugal, chega quando, em força? Em Portugal há uma primeira era, à volta de 2005, 2006, em que era muito feito por quem já tinha alguma experiência de rádio e queria fazer umas coisas diferentes do que já fazia nas próprias rádios, ou então aqueles geeks da tecnologia, mas depois acaba por chegar em força a partir de 2015, 2016, quando é abraçado também pelos jornais, não é? Portanto, acabamos por ter conteúdos que são de amadores, que já têm alguma repercussão, começamos a ter as figuras públicas a produzirem conteúdos, especialmente os humoristas, e os jornais também deram um grande impulso. E a partir do momento em que começa a haver programas com maior audiência, há também maior produção de conteúdos por parte de pessoas que estão lá só mesmo para se divertir e que fazem conteúdos só para se divertir. E o que é o podcast? Consegues dizer-me? Qualquer pessoa, imagina, se eu fizer uma gravação no telemóvel, não é um podcast. Bem, definir o que quer que seja acaba por ser sempre muito conflituoso, porque cada autor tem a sua visão. Eu acredito que o podcast é quando nós produzimos um formato em áudio. Aqui também a própria definição do áudio é conflituosa, porque há quem defenda, por exemplo, programas como o antigo Governo de Sombra ou, por exemplo, programas de rádio que são passados para podcast, são ou não podcast, mas na prática estamos a falar de programas em áudio que têm uma sequência e que podem ser subscritos em aplicações para podcast. Ou seja, a ideia é que o consumidor possa subscrever um determinado feed, onde está o podcast, isto é para não ser demasiado técnico. Sim. E depois, a partir daí, pode ir ouvindo cada episódio. Depois, claro que há definições conflituosas. Há aqueles puristas que dizem, bem, um programa de rádio não é um podcast, está só a ser disponibilizado através da tecnologia de podcast, mas não é um conteúdo pensado primordialmente para podcast, assim como, por exemplo, um programa de televisão não é inicialmente. Como estamos aqui, também podíamos pensar, será que isto é um podcast? Será que não é? Depende de onde a pessoa esteja a ouvir. Sim. Claro que, na realidade, isto acaba por ser um podcast, porque acaba por ser distribuído também em podcast. Mas não é só. Isto acaba hoje em dia as fronteiras entre os vários meios são cada vez menos bem definidas, precisamente porque estamos num universo transmédia. Qualquer um pode criar um podcast? Qualquer um pode ser produtor de conteúdos na era da internet, não é? Portanto, não há nenhuma barreira que impeça, a não ser, claro, o acesso à internet e o mínimo de conhecimento sobre a área. Mas a partir daí basta ter vontade. Claro que depois
muito daquilo que é o teu investimento pessoal resulta num bom ou num mau podcast, não é? Porque se eu fizer uma coisa sem qualquer edição, gravada ao primeiro take, sem qualquer guião, eu não posso esperar o mesmo resultado do que se eu tiver uma equipa a produzir um conteúdo, se eu tiver um guião, se eu preparar as coisas, se eu fizer sonoplastia. Claro que não podemos comparar um programa que é pensado e que é trabalhado com dois amigos à conversa com um microfone no meio. Portanto, no mundo do podcast, como no mundo da internet, temos um bocadinho de tudo. Sim, tu na tua tese querias responder à pergunta de partida sobre se o podcast em Portugal representa a afirmação de um novo meio no ecossistema mediático português. Quais foram as conclusões? Bem, é difícil porque, repara, nós estamos a estudar um meio que está em permanente evolução e o que é hoje, amanhã pode não ser. Mas na realidade, quando olhamos para o podcast, há muito bons exemplos, como por exemplo o Fumaça, que foi um programa de entrevistas que se conseguiu converter num órgão de comunicação social e que efetivamente trabalha os seus guiões, trabalha com sonoplastia. Há programas muito bons e depois também há outros que não têm grandes características diferenciadoras da rádio e que replicam aqueles que são os modelos tradicionais da rádio, como por exemplo a entrevista, o debate entre 2 ou 3 pessoas. E aí não há uma verdadeira diferenciação da rádio, a não ser no método de consumo, não é? Porque não estamos a consumir nos nossos rádios dos carros ou nos formatos habituais da rádio linear, como nós assim a conhecemos, mas sim através de uma tecnologia diferente. Agora, em Portugal, a principal conclusão da tese é que estamos muitos passos atrás daquilo que se passa lá fora. Muito porque o mercado comercial ainda é pouco desenvolvido, as próprias equipas de produção de podcast, tirando 3 ou 4 formatos mais específicos, ainda são muito pequenas e não se pode comparar um formato grande de investigação a um grande formato de podcast que é feito com uma equipa de 10 ou 15 pessoas, com podcasts que em Portugal são feitos às vezes por carolice de uma pessoa ou de 2 pessoas. E isso acaba por, de certa forma, condicionar muito aquilo que é a definição de podcast em Portugal. Claro que sim, claro que já temos um mercado, mas esse mercado ainda não é desenvolvido muito porque não há muito dinheiro, ou seja, os produtores, a grande maioria dos produtores, e vamos ser sinceros nisso, não conseguem ganhar dinheiro com o podcast. Sim. Ao contrário, por exemplo, do YouTube, não é? Por isso é que também muitos metem os seus podcasts no YouTube, porque se chegarmos a um certo número de audiências eu sou monetizado. Sim. Por isso eu recebo dinheiro por isso. Mas por falar em dinheiro, as marcas, a publicidade, querem estar em podcasts? Já começam a querer estar. Têm alguma dificuldade em perceber qual é que é o modelo que querem, que pretendem. Claro que se associam a marcas que já são conhecidas, a figuras que já são conhecidas, e aí têm muita facilidade em entrar neste universo, mas ao mesmo tempo também estão a criar os seus próprios conteúdos, ou seja, estão a criar aquilo que nós conhecemos no mercado como conteúdos patrocinados, que são no fundo conteúdos que são produzidos para marcas que pretendem já ter um conteúdo seu. Depois, em relação a todo o resto do mercado, aqueles que são os pequenos e os médios produtores ainda não têm efetivamente essa capacidade de angariar publicidade, e isso demove muita gente de continuar no mundo do podcast. Sim. É muito engraçado quando vemos que a maioria dos produtores de podcast em Portugal desiste da sua produção pouco depois do episódio número 10 e não diz que vai desistir da sua produção. O que é que acontece? Diz até para a semana e depois não volta para a semana. Precisamente porque essa motivação adicional se esvanece. Sim. Eu tenho um objetivo de audiência, eu tenho um objetivo de chegar a X número de pessoas e depois não chego, fico triste, percebo que aquilo dá mais trabalho do que estava a pensar inicialmente e desisto. Era uma das próximas perguntas que eu tinha para ti, é se me sabias dizer o que é que leva um podcaster a desistir de o fazer. É muito engraçado porque se tu vais perguntar o que é que leva alguém a fazer um podcast, a maioria das pessoas responde que é porque se quer divertir, porque gosta de ouvir e também porque acredita que pode ser um currículo para... Ou seja, se tivesse a entregar um CV hoje, metia lá o podcast. Ou seja, pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho ou uma porta para fazer outro tipo de coisa. Isso acontece muito em cursos na área da comunicação, por exemplo, em que há muita gente que começa a mostrar trabalho ainda antes de estar em órgãos de comunicação social através de um podcast em nome pessoal. Isso é uma porta de entrada que, aliás, eu recomendo a toda a gente, não é? Quem está a tentar entrar na carreira jornalística,
por que não fazer um podcast? Por que não perceber que na internet posso ser um produtor de conteúdos e que essa produção pode abrir as portas para me diferenciar no mundo do mercado de trabalho? Tu sabes quantos podcasts é que existem em Portugal? Isso é a pergunta para $1 milhão, porque imagina, neste preciso momento pode ter surgido um Mais e um pode ou ter dois. desaparecido o outro. Mas ativos deverão ser neste momento à volta de 300 independentes da rádio, e depois, se olharmos especificamente para aqueles conteúdos que são da rádio, aí o número é muito maior, não é? Portanto, se formos contar todas as rubricas das várias rádios que são convertidas em podcast, Sim. esse número é muito mais astronómico. E durante a pandemia esse número disparou? Sim, há uma primeira fase em que efetivamente as pessoas estão em casa, olham umas para as outras Sim. e pensam: o que é que eu posso fazer de diferente? E aí começam a produzir conteúdos. Aliás, todos nós tivemos aquele período em que fomos parar a casa e percebemos que tínhamos muito mais tempo, porque já não íamos sair, já não íamos jantar, o que quer que seja, fora. E então as pessoas ganharam tempo e ocuparam esse tempo a fazer coisas de que gostavam ou de que tinham alguma curiosidade, e resolveram arriscar fazer podcasts. Eu acho muito interessante. Eu fiz na altura o estudo sobre isso também, de perceber quem é que andava a fazer esse tipo de coisas. Mas efetivamente, se olharmos para esses podcasts que foram criados no primeiro confinamento, percebemos que a larga maioria já desapareceu. Portanto, também foi sol de pouca dura. E nos tempos da ESC FM tu fazias os noticiários, mas eles depois não ficavam disponíveis em podcast ainda. Assim, na altura nós já tínhamos uma maneira de poder disponibilizá-los on demand, através de uma ferramenta, de uma coisa chamada Mixcloud, mas ainda não havia podcast na ESC FM como hoje existe. Portanto, tenho algumas gravações, mas não da forma, ou seja, não estão disponíveis em podcast, estão disponíveis noutro tipo de arquivos. Tu ainda és do tempo em que, já licenciado, não havia podcast no público. Eu trabalhava na SIC e o Expresso não tinha podcast. Achas que foi a Rádio Observador, ao apostar em podcast, que mudou um pouco o panorama nos média em Portugal? É engraçado que a Rádio Observador fez uma boa mudança de paradigma, mas eu explico-te porque é que para o Observador é vantajoso ter apostado numa rádio, porque é mais fácil vender uma rádio, que é conhecido dos meios, do que um podcast. Ou seja, efetivamente a Rádio Observador é um ótimo exemplo de como usar uma rádio de emissão linear e convertê-la também numa grande produtora de podcasts. E podemos olhar para a Rádio Observador como provavelmente das maiores produtoras de podcast em Portugal, a par, por exemplo, da RTP, do grupo RTP. Mas também há aqueles puristas que defendem que aquilo é rádio que depois é convertida em podcast. Mas repara, o Observador insiste ou parte para criar uma rádio porque comercialmente é muito mais fácil eu chegar a uma marca e dizer: eu tenho agora uma rádio, queres comprar um spot de publicidade, se tenho este programa, queres patrocinar, do que dizer: nós agora vamos lançar 50 podcasts, queres patrocinar? Portanto, na altura, o mercado ainda não estava tão afinado para a rádio, para o podcast como está hoje, e sinceramente, a nível comercial fazia sentido uma decisão desse género. Faz sentido um órgão que se quer afirmar e que quer apostar no meio que já é tradicional e que tem implementação, uma muito boa implementação no território nacional, chegar ao pé das marcas e dizer: eu vou lançar uma rádio. E nós em Portugal, em termos de conteúdo, achas que tendemos para o mais fácil? Vamos sempre para as conversas e entrevistas, como está agora a acontecer. Quem é que está a fazer podcasts investigativos e narrativos? Sim. Na realidade, nós tendemos para o mais fácil porque as equipas são muito pequenas e porque, como disse há pouco, é muito difícil fazer dinheiro com os podcasts. Se tu pensares: vamos lançar um podcast de investigação, contratamos 5 pessoas e vamos estar aqui a investigar. Para pagar o salário de 5 pessoas é preciso muito dinheiro. E ninguém em Portugal, sem o auxílio de bolsas, por exemplo, o caso do Fumaça é o mais claro, não é? Portanto, o Fumaça consegue-se financiar com base em 2 grandes premissas, que é bolsas e através do financiamento direto de financiadores. Portanto, de quem ouve, gosta e financia o conteúdo. Mas é muito difícil para alguém que está a começar criar um conteúdo que seja efetivamente semelhante ao do Fumaça, por exemplo, que seja trabalhado, que tenha uma muito boa equipa, porque efetivamente é muito difícil fazer dinheiro com ele, não é? Portanto, nós sabemos que quando estamos no YouTube, se nós alcançarmos X número de visualizações, nós vamos fazer dinheiro. No podcast é mais difícil nós termos essa certeza, e isso torna as coisas mais complicadas. Ainda há pouca gente que sabe fazer bons podcasts em Portugal, infelizmente. Sim.
Neste podcast, que é também um programa de rádio e que é também um programa de televisão, não temos discos pedidos, mas temos perguntas pedidas. Eu tenho aqui uma pergunta que me pediram para te fazer, que é: como é que um rapazola tão magrinho tem aos ombros tantos podcasts no público? Bem, na realidade, essa é mais uma das provas como o nosso mercado ainda está pouco desenvolvido nesse aspecto, porque é muito difícil para um jornal contratar mais pessoas para esta área sem ser sustentável. E a área, apesar de ser sustentável nesta altura, não é sustentável se a equipa aumentar muito. Portanto, isso faz com que efetivamente caia um esforço sobre-humano, neste caso sobre 2 pessoas, eu e a Aline Flor, que asseguramos os podcasts do público. Mas acho que, como qualquer jornalista, nós temos muita paixão pelo que fazemos. E como temos paixão pelo que fazemos, acho que conseguimos assegurar este barco. Mas tu não precisas de silêncio no meio do áudio todo que compõe a tua vida? Sim, a minha vida é um podcast de manhã à noite, não é? Desde eu começo por ser consumidor de manhã nas viagens para o trabalho, e depois acabo por ser produtor e à noite volto a ser consumidor e passo demasiadas horas com os fones nos ouvidos. Claro que quando passamos tantas horas com os fones nos ouvidos precisamos do silêncio e os fins de semana são bons para isso. Cheguei a não os ter quando estava a escrever uma tese de doutoramento, agora neste momento já os posso ter de novo. Sim. E aproveito os fins de semana para ter algum silêncio deste mundo. Sim, eu às vezes sinto que já não consigo ouvir podcast porque, como edito este, depois preciso dar folga aos meus ouvidos. Tenho de perguntar, inevitavelmente, qual é o melhor podcast em Portugal? Não tecnicamente, faças isso, tecnicamente. não faças isso. Já disseste que tecnicamente não somos assim tão bons. Não me faças isso porque é muito complicado de distinguir. Repara, já tem alguns exemplos. Podemos destacar efetivamente o trabalho do Fumaça, que tem um portfólio incrível de conteúdos já criados, de séries de investigação, com muito trabalho, e efetivamente eles são o mais próximo do estilo norte-americano que temos. O Expresso já está também muito à frente na produção de conteúdos, também muito por uma aposta que teve nesta área. Acho que é essencial quem produz conteúdos, quem gera as administrações, perceberem que muito mais importante do que é preciso lançar as bases para ter um bom conteúdo, e portanto para ter um bom conteúdo precisamos ter boas equipas e precisamos ter tempo para produzir conteúdos. E às vezes o que acontece é que quem faz de forma profissional corre num ritmo muito elevado e por isso os conteúdos acabam por ser um pouco menos bons, precisamente porque tem uma produção muito acelerada, e quem os faz de forma amadora tem pouco tempo para os produzir, também porque não ganha dinheiro com eles, então Sim. acaba por ser um tempo extra. E não? qual é que é o podcast que ainda não fizeste? Não sei, porque repara, eu tenho sempre muitas ideias e muito pouco tempo. Eu acho que hoje em dia estou muito feliz pelas oportunidades que o público me deu para fazer conteúdos no jornal. Imagina, eu tenho 26 anos, estou num dos maiores diários portugueses. Acreditaram em mim desde há 6 anos, portanto é incrível pensar como é que um miúdo de 20 anos chega a uma redação e começa a produzir conteúdo, e começa numa área que na altura, como era uma área um pouco desconhecida para o jornal, também ninguém queria saber muito da área, deixaram-nos fazer coisas, e como nos deixaram fazer coisas fomos crescendo e ganhando ouvintes. Sim. E ganhando quem está do outro lado, e portanto eu hoje em dia sou muito feliz a produzir os conteúdos no público, porque efetivamente me deram liberdade total para fazer o que eu quero. Inclusive eu tenho um podcast sobre comboios no jornal, que é uma área hiper específica, um conteúdo super de nicho, mas se ao mesmo tempo se pensares que não havia ninguém a falar para aquele nicho, o podcast é uma boa porta para isso, não é? Portanto, pensa num nicho, podes achar que tens um interesse muito específico, mas não há meio melhor do que um podcast para se dirigir a um determinado nicho, e depois entra naquele nicho e torna-se adorado por fãs de comboios, por quem está nas empresas de ferroviárias. Portanto, é impressionante quando um podcast consegue passar essas barreiras e ter ouvintes que nós não conhecemos de lado nenhum. Mas quando falas desse nicho de pessoas que se interessam por temas ligados à área dos comboios, já vamos falar sobre comboios mais à frente, há na mesma uma faixa etária dentro desse nicho, não é? Não há assim tantas pessoas de 70 anos a ouvir podcast, ou há?
Eu acho Conta-me que novidades. aí não se trata tanto da faixa etária, mas sim do género. O podcast, nós temos dados sobre isso. O podcast é ouvido por 95% de homens, mas também se formos olhar para. Sim, é incrível. Se nós formos olhar. Enquanto fazem as lides domésticas em casa, não é? Metem o podcast Sim, a dar. não, temos podcasts que são no jornal que são têm muito mais igualdade de género no que toca ao perfil do ouvinte, mas como estamos a falar de uma área tão masculina, a área da engenharia, a área das infraestruturas, Sim. também acaba por de certa forma ser muito mais ouvido por quem está mais dentro dessa área. Sim. Mas aí está a prova de que apesar de, claro, que nós queremos ter mais mulheres, mas aí está a prova que podemos construir um conteúdo para um determinado nicho e chegar a esse nicho. E acho que também quem está do outro lado, e no início havia muito poucas mulheres a produzir conteúdo, e agora já há muito mais. E no início perguntavam-me porquê. E eu acho que as mulheres só se lançam num projeto quando têm a certeza que estão prontas para o abraçar e que o dominam totalmente. Imagina, isso acontece muito na área do jornalismo e tu certamente já terás esta experiência também do convidar alguém para uma entrevista e o homem normalmente aceita sempre. Sim. A mulher pensa 3 ou 4 vezes e será que eu sei? A mulher só aceita quando sabe 100%, quando domina 100% o tema de uma ponta à outra. E os homens normalmente não. Os homens normalmente sabem qualquer coisa sobre aquilo e vão lá dar umas larachas. Cultural, não é? É uma questão muito cultural e eu acho que nós devíamos trabalhar para reverter isso. E as mulheres deviam perceber que aqui têm uma chave em que podem ser produtoras de conteúdos, são elas próprias donas do seu próprio conteúdo e aproveitem e façam conteúdo, porque eu acho que nós perdemos se só tivermos um género a produzir podcast, da mesma maneira como se só tivermos um género a aparecer na televisão. Precisamos de igualdade de género nestas coisas. O país não é só homens, não é só pessoas de uma determinada origem social, de uma determinada zona do país, não é? Portanto, acho que o podcast pode ser essa chave, não é? Porque ao eliminar as barreiras, tendencialmente qualquer pessoa com a internet pode produzir conteúdo. Hoje em dia, com um telemóvel, nós podemos fazer todas as fases do processo: produzir, editar, aliás, gravar, editar, partilhar e publicar e partilhar. Portanto, conseguimos fazer tudo isso com um simples telemóvel. Portanto, a chave está nas pessoas. Sim. E tu, na tua tese de investigação, tu conseguiste perceber quem são as pessoas que ouvem podcast em Portugal? Sim. Género, idades, se vamos aumentar esta audiência ou não? É mais fácil perceber quem produz, mas em qualquer dos casos, quem ouve, há vários estudos que já nos mostram esses dados e é um pouco inversamente proporcional à rádio linear. Ou seja, a rádio que nós ouvimos no carro é tendencialmente mais ouvida por pessoas mais velhas e nas faixas etárias mais novas o podcast é dominante. Portanto, se formos olhar para quem tem hoje 25, 30 anos, para quem é o público-alvo, por exemplo, da minha geração, consome muito mais depressa o que nós estamos a fazer aqui através do podcast do que espera pelas X horas para estar sentado em frente ao rádio para ouvir a entrevista. Portanto, o podcast vai alterar um pouco o paradigma. Basta pensar, por exemplo, no extremamente desagradável da Rádio Renascença. O extremamente desagradável é para um público que é relativamente diferente daquele para quem se dirige à Rádio Renascença. O extremamente desagradável chega ao YouTube e é ouvido por pessoas que são completamente diferentes daquelas que ouviram em direto quando estavam no rádio do carro às 8h30 da manhã, porque efetivamente o podcast permite-lhe falar com uma linguagem, com pessoas diferentes, porque tem uma abrangência também diferente, muito mais jovens, muito mais urbanos. Sim, normal. E tu, no futuro do consumo do podcast, o que é que antevês? Algum dia teremos um podcast em Portugal tão consumido como um programa da manhã, por exemplo? Eu espero que sim. Repare, eu acho que o que está a faltar ao podcasting em Portugal é precisamente esse conteúdo agregador de audiências que seja efetivamente que as pessoas acompanhem quase como acompanham o Ricardo Araújo Pereira aos domingos, como acompanhavam o Ricardo Araújo Pereira quando tinha uma rubrica na Comercial. Eu lembro-me de, por exemplo, ainda andar na escola secundária e ouvir a rubrica às 8h15 na Rádio Comercial e no primeiro intervalo da manhã nós comentávamos a rubrica uns com os outros. Portanto, nós ouvíamos todos o programa e comentávamos, falávamos sobre isso. Eu acho que é isso que está a faltar ao podcast, que é um podcast de tal maneira popular que nós, da mesma maneira como comentamos aquela série, como falamos daquele filme, vamos falar todos uns com os outros sobre:
ouviste aquele episódio do podcast, foi incrível, estou ansioso pelo próximo episódio. E acho que esse dia vai lá chegar, mas para isso precisamos de investimento e precisamos que as marcas estejam atentas a isto. E a tecnologia podcast já é ensinada nas escolas ou és tu que virás ensiná-la um dia? Eu espero bem que sim. O meu grande sonho neste momento é poder continuar este percurso e chegar ao ensino universitário. Portanto, fazer esta transição para dentro também de uma sala de aula, não esquecer o jornalismo, que eu quero continuar a ser jornalista, mas eu acho que efetivamente sim, já há cursos que preparam os alunos para o podcast, não é? Portanto, eu acho que a faculdade, a universidade, nunca deve estar desligada daquilo que é o mundo profissional, e o mundo profissional hoje já existe profissionais nesta área preparados para lidar com as várias linguagens digitais, como espero que, por exemplo, nas universidades hoje já estejam a falar em TikTok e como estejam a falar noutro tipo de plataformas digitais, porque na realidade nós todos estamos à procura da próxima grande cena. Na minha altura, por exemplo, Já estás a ficar já velho. estou a ficar velho. Na altura em que estava na faculdade, a grande cena era o Snapchat do Expresso. Depois Sim. começou o teu trabalho também na SIC Notícias, e isso era era o que nós seguíamos, nós alunos na altura, seguíamos aquele trabalho como se fosse, bem, é por aqui que vai o futuro do jornalismo. Claro que hoje em dia, se falarmos em Snapchat, se calhar há muita gente que se ri porque já não faz sentido, não é? Mas na altura era ali que era para Sim, ali mas que aí estava entramos caminho. num outro grande capítulo que é o desinvestimento que há no digital por parte dos nossos órgãos de comunicação social, não é? Também E porque há a perspectiva de que é muito fácil e muito barato trabalhar no digital. Sim, e que não e precisamos de precisa grande equipas coisa. nem orçamentos. Exatamente. Que não podia estar mais errado. Talvez já voltemos a esse assunto, mas gostava de não sair aqui do teu doutoramento. Já aqui disseste que gostavas de ser professor universitário. É preciso ser doutorado para ser professor universitário? Sim, hoje em dia sim. Portanto, a não ser que se faça uma prova que permite em institutos politécnicos ser professor universitário, mas hoje em dia já o acesso à carreira só se faz dessa forma, sim. E gostavas de ser professor na ESCS, por exemplo? Por exemplo, sim. Ou seja, eu gostava de ser professor na área do jornalismo Sim. e da rádio. Sim. Eu gostava daqui a entrar num assunto chamado o preconceito que há com os politécnicos. Sim. Existe ou não existe um preconceito, Rubén? Depende, eu acho que existe um preconceito por quem não lá andou, porque quem lá andou sabe perfeitamente as competências que adquiriu com a sua frequência num politécnico. Eu saí da universidade, saí do Instituto Politécnico da ESCS, pronto para fazer qualquer coisa na área do jornalismo, e infelizmente há colegas que saem das universidades e que não saem tão prontos. Não estou a dizer que estão menos bem formados, mas o ensino das universidades não é tão vocacionado para aquele ser a tua last mile antes de chegares ao mercado profissional, não é? Convém que, quando sais de uma universidade, tentes estudar também um pouco o que é que se procura dentro de uma redação, quais é que são as rotinas de uma redação, o que é que se procura, porque é normal que num instituto politécnico se aprenda mais a parte prática e que uma universidade não tente, apesar de hoje já ser um pouco diferente, mas a universidade tende a não ser tão prática como devia. Sim, mas quando ouvimos falar de uma universidade, sim senhor, quando ouvimos falar de um politécnico em Portugal ainda é... Eu acho que esse estigma já está a passar um pouco. Eu, nesta área especialmente, não sinto que haja um estigma em relação a quem vem do Instituto Politécnico. Até acho que é uma vantagem. No caso do jornalismo, sim, porque de facto somos logo também na ESC, e estamos a escrever uma notícia logo no primeiro ano Exatamente. de faculdade, não é? Portanto, eu acho que quem chega a um jornal a saber, ou um jornal, uma televisão, uma rádio, a saber fazer coisas, parte em vantagem competitiva em relação a quem teve numa universidade e durante 3 anos fez apenas o curso. E na ESCS, como sabes, nós temos os núcleos que nos permitem fazer coisas. Os núcleos são a rádio, a televisão, são quase atividades extracurriculares, para que seja mais fácil as pessoas perceberem. São quase atividades extracurriculares em que podemos meter as mãos na massa e que estamos por nossa conta. Eu acho que é isso que faz falta, porque repara, se tu pensares, eu acho que um dos grandes problemas em Portugal é que há demasiados formados na área das ciências da comunicação e do jornalismo, e isso cria algumas frustrações, porque se tu somares os 60 da ESCS aos que vêm da FCSH, aos que vêm de Setúbal, de Porto Alegre, de Leiria, de Coimbra, do Porto, de Braga, se tu somares todos esses, as redações não têm capacidade para acolher todos. Claro que nem todos querem jornalismo, mas nós temos de ser muito sérios com estes miúdos. Nós não temos capacidade hoje para acolher
todos os que estão a ser formados nas nossas universidades. Sim, isso é verdade. As redações não têm capacidade para acolher tantos jovens jornalistas e, quando acolhe, nem sempre dá uma realidade laboral assim tão apetecível quanto isso. Recentemente saíram os resultados das colocações ao ensino superior e eu não pude deixar de vislumbrar alguns posts de jornalistas a dizer: se entraram em jornalismo, por favor, mudem de curso. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu não recomendo que mudem de curso, eu recomendo é que tenham a noção de que no final do curso vocês vão chegar a uma redação e vão ter um currículo igual a tantos outros deste país se não fizerem mais nada para além do curso. E não é uma nota, uma média com mais uma décima ou menos uma décima que vos vai diferenciar. O que vos vai diferenciar é aquilo que vocês fizeram para além do curso. Aliás, eu também sou... Isto aqui já sou mais radical nisso. Eu defendo que as nossas redações não se devam fechar a estudantes vindos só de cursos de jornalismo e de ciências da comunicação. Eu acho que sinto falta de ter uma pessoa que saia de Direito ou uma pessoa que saia da Economia e que percebe muito melhor um acórdão do tribunal e que uma pessoa de Direito sabe muito melhor lê-lo do que eu, de certeza. Ou um boletim do Banco Central Europeu ou do Banco de Portugal, uma pessoa de Economia sabe lê-lo muito melhor do que alguém formado em jornalismo. Portanto, eu gostava que as nossas redações voltassem a ser também um pouco daquilo que eram há 30 ou há 40 anos, quando efetivamente não havia essa, não sei, essa quase pala que nos levava a achar que só quem é formado em ciências da comunicação ou jornalismo é que é bom jornalista. Isso é mentira. Sim, mas como é que uma área tão fundamental para a nossa democracia consegue ser tão precária? Eu sei que esta é uma daquelas perguntas que não para de ser feita, não é? É fácil, porque por muito que queiram fazer do jornalismo um modelo de negócio rentável, dificilmente será rentável. E enquanto isso acontecer, enquanto tivermos administrações que olham para órgãos de comunicação social como meras empresas, vai ser complicado, porque efetivamente nós temos de perceber, nós, sociedade, que é muito difícil o jornalismo ser rentável e que por isso... Se estamos num grupo do WhatsApp em que partilham jornais e que por causa disso deixamos de comprar o jornal, se calhar estamos a fazer algum dano dentro das redações. Se não somos assinantes de nenhum jornal, se calhar também devíamos pensar em ser, porque já há ofertas muito baratas, e depois isso acaba por fomentar a precariedade dos próprios jornalistas. E se há uma geração de jornalistas... Eu acredito muito que a geração que sai hoje das universidades é mais bem preparada de sempre. Não tenhamos dúvidas que os miúdos que estão a sair agora, de certeza que já sabem muito mais do que eu quando saem hoje do que quando eu saí na altura, ou 2 ou 3 ou 4 gerações antes, porque eles já saem com as ferramentas todas, eles estão num mundo já globalizado, com a internet, em que efetivamente podem ser produtores de conteúdos. Mas a precariedade continua a inundar as nossas redações e é muito difícil para eles mostrarem o que valem dentro de uma redação. Vão para um estágio, estão lá 3 meses, depende da sensibilidade do próprio editor para perceber se efetivamente dá essa liberdade ao estagiário de fazer outro tipo de conteúdos ou não. Depois o próprio estagiário às vezes pode estar um pouco envergonhado, entretanto não propõe coisas e fica ali um pouco à margem, e acontece que temos pessoas que são muito boas e que chegamos ao final do estágio e dizemos: lamento imenso, fizeste um estágio ótimo, mas não podemos ficar contigo porque não temos capacidade. Eu acho que isso é terrível, não é? Porque imagina o que é: tu és uma ótima profissional e o jornal ou o órgão de comunicação social em que estás te diz: eu se pudesse ficava contigo, mas não posso. Sim, e muitas vezes o que acontece a essas pessoas é que vêm, não podes ficar, mas entretanto entra outra pessoa num percurso também igualmente precário, não é? Sim, acaba por ser muito complicado, sabes? Porque, sei lá, eu conheço casos de pessoas que fizeram, por exemplo, estágios de IFP de 9 meses e a última semana de estágio foi a formar o próximo estágio Exatamente. IFP. É uma realidade que era atual quando eu saí da faculdade e continua a ser. E repara, para ter carteira profissional de jornalista é preciso ter um estágio de 12 meses. Ou seja, o que é que acontece? Temos um estagiário que tem 9 meses que não pode começar a ser freelancer. Imagina que o estagiário, não conseguiu aquela oportunidade ali, aquilo até correu mal, ou disseram que não tinham essa oportunidade de ficar com ele, mas ele queria começar a fazer conteúdos em freelance para jornais. Não pode. Não consegue. Não consegue. E depois há vagas também abertas que exigem já jornalistas com carteira profissional. Também não pode. E parece que adivinhaste a pergunta que eu tinha para ti já de seguida, que era mesmo, eu ia perguntar-te se não achas que a comissão de carteira profissional não é ela mesma um agente que contribui para a precariedade do jornalista, muitas vezes também por limitar o trabalho que ele pode fazer fora da redação
que lhe paga mal. Sim, na realidade eu acho que nós devíamos voltar a olhar para a profissão e o legislador, ou seja, a Assembleia da República, os vários partidos, a própria Comissão da Carteira, a entidade reguladora da comunicação, deviam olhar para o que é ser jornalista hoje e esquecer um bocadinho os estatutos que já temos e perceber: espera aí, isto já está um bocadinho desatualizado face à realidade que temos hoje. E está desatualizado face a outros países. Exatamente. E isso leva a que a precariedade seja uma constante nesta profissão, seja muito fácil teres um estágio, mas muito difícil ficares, e isso leva à frustração de jovens, não é? Porque repara, se uma pessoa está a pagar um quarto em Lisboa, precisa de algum rendimento para conseguir efetivamente manter-se nesse quarto. Se vai para um estágio não remunerado e anda a saltar de estágio não remunerado em estágio não remunerado, ao final do segundo ou do terceiro muda de profissão, porque desiste. Mas às vezes há um jornalista que trabalha, por exemplo, à RTP. Se for moderar uma conferência que por trás tenha uma marca, corre o risco de receber uma queixa e ficar sem carteira. Isso também acontece, é verdade. E isso parte daquilo que é uma visão da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista demasiado... retrógrada? Sim, desatualizada. podemos mesmo dizer demasiado retrógrada, porque na realidade tem muita dificuldade em se adaptar àquilo que é a realidade da profissão hoje. Isso faria sentido se os ordenados de facto fossem chorudos e desse para ter uma vida, para pagar uma renda em Lisboa, por exemplo. Exatamente, não é? Esse é outro problema, não é? Na minha altura, aliás, ainda hoje em dia, normalmente entra-se na profissão com o salário nivelado ao valor do estágio IFP. Entre 600 e 700, vá. Eu entrei com 700 euros, hoje em dia já estamos a falar de 900 euros. Mas se tu pensares, há jornalistas que têm 10 anos, 15 anos de casa que estão a receber exatamente o mesmo. Vários. E como é que tu olhas para uma geração de jornalistas que tem 20 e tal anos, que trabalha há muito tempo, alguns já têm 30, e que não conseguem sair da casa dos pais? E que jornalista é este? Como é que um jornalista deste género tem a capacidade de, bem, deixa-me cá fazer investigação, deixa-me cá... Não tem, porque não tem esses recursos financeiros, porque está suscetível a tudo e mais alguma coisa, porque não tem sequer uma carteira profissional que a proteja, porque não tem uma entidade reguladora que a proteja. E a regulação neste setor é péssima para algumas coisas e é muito restrita noutras, como o caso que tu deste de estamos a moderar numa conferência, tem um logotipo de um banco atrás ou do que quer que seja e já temos um aviso da Comissão. É por isso que eu acho que a Comissão de Carteira devia estar do lado dos profissionais e não contra eles, como parece estar. Vamos avançar para o próximo apiadeiro de conversa. Desde a faculdade, que passas muito tempo em transportes públicos, como é que vai a realidade da vida ferroviária em Portugal? Bem, foi um verão complicado este, porque efetivamente há muita procura por comboios. Estou na moda outra vez, mas parece que não funcionam assim tão bem. Moda, mas não funcionam assim tão bem. Sim, temos muitos atrasos. O que é que acontece em Portugal? Durante os anos 80, 90, nós tivemos um grande investimento público na área rodoviária, em fazer autoestradas. Fizemos uma rede de autoestradas das melhores do mundo. E as pessoas habituaram-se a ir de carro para todo o lado. O crédito automóvel foi facilitado, havia muitos interesses em que as pessoas tivessem um carro pessoal e que o usassem, e claro que isso depois foi fragilizando a nossa rede ferroviária, que começou a perder muitos quilómetros a partir dos anos 90, que foi o ano de pico. O que acontece hoje é que nós perdemos sucessivas oportunidades de começar a mudar esse paradigma investindo na alta velocidade ferroviária. Eu não tenho dúvidas que no dia em que seja possível chegar de Lisboa ao Porto numa hora e um quarto, isso vai ser verdadeiramente diferenciador para nós e vamos começar a pensar 2 ou 3 vezes em usar o carro ou usar o outro meio de transporte para irmos ao Porto ou para o que quer que seja, porque efetivamente esse eixo de alta velocidade vai aproximar o país, vai aproximar também as regiões do interior, porque há comboios que vão poder usar esse eixo de alta velocidade. O que acontece é, durante muitos anos, nós achámos que isto era um investimento megalómano, mas se nós pensarmos na quantidade de autoestradas que nós fizemos, muitas delas sem discussão pública, percebemos que as nossas prioridades estavam erradas, porque o comboio já tem lá um fiozinho por cima que passa energia elétrica direto para o comboio. É uma tecnologia super sustentável, super amiga do ambiente. Dá para trabalhar, dá para editar. Na está super bem, vais ao bar, levantas-te, podes ir à casa de banho e estás super confortável. E na realidade não é preciso inventar a roda, é só recriar uma tecnologia que já existe há quase 2 séculos, não é? Portanto, nós estamos a caminhar para quase 2 séculos de ferrovia em Portugal, ainda falta um bocadinho, mas efetivamente
é uma tecnologia que já existe, Sim. porque é que a fomos perder, não é? E o que me custa hoje é perceber que ainda é muito difícil avançarmos nos investimentos ferroviários, precisamente porque há pressões noutras áreas, na área rodoviária, noutros setores, que têm alguma reticência em avançar, em deixar avançar estes investimentos. E depois os próprios políticos não têm muita pressão por parte das populações para que se faça investimento no setor ferroviário, porque o que nós vemos são os autarcas e as populações a pedirem mais estradas e não mais comboios, e isso temos as Sim. prioridades trocadas. Eu há pouco estava a ler um texto da Inês Maria Menezes, nossa colega sim. na Antena 1, que diz o seguinte: gosto muito de andar de comboio. O pensamento dilui-se na velocidade, fazendo por vezes marcha atrás para refletir. Saltando aqui a parte romântica mais à frente, ela diz que são raras as semanas em que o comboio não se atrasa. Para não me irritar, tento sorrir. Esta manhã, por exemplo, o comboio chegou à Gar do Oriente quando já devia estar em Vila Franca de Xira. E assim seguiremos, sem um aviso, uma explicação, sem um pedido de desculpas. Há também ali uma porta, como a conheço tão bem, que teima em não fechar, teimosamente aberta, ruidosamente presente nos nossos ouvidos, no frio das nossas costas. Alguém romântico como eu compra o lugar ali para ir sozinho, mas leva com a aragem e o barulho. Tenho pena destes homens a quem tentamos pedir explicações e que nada têm para nos dizer, não podem responder pela estrutura. Lembro-me da última vez que levei com a porta aberta e me disseram: não podíamos mandar o comboio para trás para arranjar. Pois não, nem naquele dia, nem nesta manhã, nem nunca. Os turistas que enchem a carruagem devem pensar que em Portugal é assim. Se calhar em Portugal é assim, a CP é uma metáfora para o país. Alguém nos abandonou sem avisar. Só este detalhe: os horários da CP são como os atrasos das pessoas em geral, revelam uma falta de respeito pelo outro, por nós todos. Eu gosto muito de andar de comboio, mas tenho pena que o país siga com atraso. Achas que a CP é um reflexo do país? Acho. Aliás, Miguel Esteves Cardoso dizia que o país era. Há duas coisas que definem um país, que são os comboios e os correios. Portanto, e eu acredito muito nisso. Esse texto da Inês Menezes é maravilhoso, porque efetivamente é o que as pessoas sentem. Nós temos um problema grande, que há muita procura para pouca oferta e não há mais material circulante, não há mais comboios para meter na linha, porque as nossas linhas estão muito limitadas. Ainda a grande maioria da nossa rede ferroviária é do século XIX, portanto tem traçados muito velhos. E a procura não para de aumentar, o que faz com que, ao mínimo incidente, não haja material para substituir logo, e os horários estão muito. Levam a esses atrasos, não é? Portanto, o que acontece é que, efetivamente, a CP é um retrato do desinvestimento que se fez neste país em vários setores. Não é só no setor ferroviário, também na saúde, na educação. Há vários setores que mostram isso mesmo, mas no setor ferroviário é evidente quando tu andas de comboio e percebes se o comboio não está atrasado, se o comboio não aparece limpo, se o comboio às vezes nem sequer aparece. Isso são sinais de que algo não está bem. E se não está bem, o governo devia dar outro tipo de explicações, e a própria CP tem muita dificuldade também em dar essas explicações. A CP tem um problema enorme de comunicação, e eu acho que, vamos ser sinceros, 90% dos problemas deste país resolviam-se com a melhor comunicação, e acho que é isso que falta. Não é por eu ser da área da comunicação, mas eu acho que muitas das vezes o facto de alguém ir explicar: temos obras, o comboio está a circular atrasado porque porque o comboio que estamos à espera de um comboio que vem da Covilhã, e se o comboio não chegar aqui, há passageiros que vão ficar horas e horas à espera, portanto temos de esperar por eles. Ou seja, nós temos de saber comunicar e explicar o que é que se está a passar às pessoas. Isto em qualquer área. A mesma coisa na saúde, na educação. Nós temos de saber explicar às pessoas porque é que as coisas não estão bem e o que é que estamos a fazer para resolver. O problema é que nós temos essa dificuldade enorme em explicar às pessoas o que é que se está a passar. A CP tem esse problema, como outras áreas têm esse problema. Os correios podiam explicar porque é que os carteiros andam a deixar o aviso e não tocam à campainha quando não deixam lá as encomendas. E se calhar não falamos da TAP. Portanto, a TAP é outro problema, não é? Portanto, eu acho que grande parte dos problemas deste país não se resolviam. Aliás, resolviam-se. Acalmavam um pouco se comunicássemos e fôssemos sinceros às pessoas. E acho que a comunicação, às vezes, é o principal problema que temos, porque temos muita dificuldade em dizer que estamos a errar e a falhar com as pessoas. Sim. E se nós formos sinceras com elas,
elas de certa forma vão compreender. E infelizmente há muitas empresas públicas e não só, mas há muitas empresas neste país que têm alguma dificuldade em dizer: peço desculpa, passou-se isto assim e assim, e é por isso que as coisas estão erradas. Olha, quem te dedicou algumas palavras sinceras foi alguém que já citaste, Miguel Esteves Cardoso. Como é que foi ler o teu nome numa crónica do MEC? Tenho de te perguntar isto. Bem, foi nada, não estava nada à espera, foi incrível mesmo, porque o MEC é um deus, se é que podemos se é que podemos chamar assim, mas acho que sim, não é? Portanto, é um deus da crónica, é uma pessoa que eu gosto bastante de o ler, porque acho que efetivamente ele tem uma visão muito engraçada sobre certas coisas no mundo, e eu concordo muitas vezes com ele, também há muitas vezes em que discordo, e daquela vez fiquei muito feliz de ver o que ele tinha escrito sobre mim. Ele foi bastante simpático. Eu fiquei um pouco envergonhado também, envergonhado no bom sentido, decorado. Sim. Mesmo com o elogio que ele me tinha feito, fiquei bastante feliz. Sim, e acho que é daquelas coisas que pode ir para a campa. Já tiveste o prazer de me entrevistar? Olha, algo que eu gostaria muito de ter feito e nunca fiz. É pedir quando for a minha geração, para pessoas como um pouco mais velhas da geração. Olha, outra coisa que eu nunca fiz foi ter participado na Academia RTP. Ainda existe a Academia RTP? Eu penso que neste momento já não. Existe a Academia RTP. Começou como um programa de estágios de 9 meses em que profissionais desta área dos média produziam conteúdos dentro da RTP, e era incrível. Funcionava na RTP Porto, depois, se não me engano, chegou a haver uma edição aqui em Lisboa também. Agora já não funciona dessa forma, mas foi das experiências melhores da minha vida, porque com 18 anos tu chegares à RTP e ficares fascinado com aquilo que é o funcionamento de uma grande empresa de rádio e televisão. Eu sou um grande fã do serviço público de televisão e de rádio. Acho que faz todo o sentido existir. E na altura fiquei encantado também com esta empresa, e ter os profissionais da empresa a me explicarem coisas com 18 anos foi extraordinário. Foi das melhores experiências da minha vida, estar a morar no Porto, aliás em Vila Nova de Gaia, mas poder fazer algo para a rádio, não é? Sim, e em que é que consistia a Academia RTP, para quem não se lembra? A Academia RTP é um programa de estágios de 9 meses em que tínhamos um projeto que teria de ser desenvolvido para depois passar num dos canais da RTP. Ou seja, eu candidatei-me com uma proposta de programa para a Antena 1, chamada Vida de Estrada, que consistia em perceber várias histórias à volta de uma determinada estrada nacional, perceber o que é que ligava aquelas pessoas sem ser a própria estrada que as unia. Depois havia outro tipo de projetos, uns de televisão, outros noutros canais de rádio também, e tínhamos essa formação durante 9 meses e essa possibilidade de executar as coisas para depois efetivamente passarem nos canais do grupo RTP, e foi das melhores experiências mesmo da minha vida. E uma experiência não tão boa foi uma entrevista que tiveste aqui na Antena 1. É muito Queres engraçado. falar sobre ela? Porque Sim, também é claro. bom falarmos sobre as coisas menos brilhantes do nosso percurso. É engraçado porque essa entrevista acaba por me permitir chegar onde cheguei hoje, e na altura aquilo para mim foi muito triste, porque eu tinha um grande sonho profissional quando saí da universidade. Querias editar noticiários. O meu sonho de vida era ser o pivô do noticiário, era editar noticiários, era aquela pressão do chegar aos minutos e 59 de todas as horas e o coração começar a acelerar, e quando desse o sinal horário, aqueles bips certinhos na hora certa, começar a dar as notícias e não falhar. Eu acho que essa sensação é daquelas que eu sinto mais falta hoje em dia ainda, mas eu gostava muito dessa sensação. Era ótima de fazer noticiários, e acabei por ter a oportunidade de fazer uma entrevista aqui na Antena 1, porque era o meu objetivo profissional. Sim. Na altura. Imagina o que é estás tão próximo, estás a um passo do teu objetivo profissional, e aquilo foi a pior entrevista da minha vida, porque eu estava efetivamente muito nervoso. Fizemos um noticiário de teste, não correu nada bem, e na altura aquilo abriu-me. Eu fiquei um pouco triste,
mas olhando para trás foi aquilo que me abriu as portas para chegar onde cheguei hoje, porque na sequência dessa entrevista eu percebi que não podia baixar os braços, resolvi lançar um podcast com a minha colega Inês Ameixa que se chamava Politicamente. A ideia era contar o que é que mais importante tinha acontecido naquela semana política para os jovens, não é? Porque não havia ninguém a falar para pessoas com 20 anos sobre o que é que aconteceu na Assembleia da República e no Parlamento Europeu que vai mudar a tua vida naquela semana. E o que aconteceu foi que começámos a receber e-mails de pessoas que não conhecíamos de lado nenhum e que ouviam e gostavam imenso. Sim. E eu percebi que aquilo foi a primeira vez que eu senti o que era o teu trabalho ter impacto fora do teu grupo de amigos, não é? Porque Sim. nós, normalmente, quando lançamos coisas, as primeiras pessoas que nos dão feedback são os nossos amigos. Claro. Mas os nossos amigos também normalmente são os primeiros a abandonar porque já nos conhecem e é difícil fidelizar os amigos, porque isto é muito engraçado. Porque nós, quando se lança um podcast, por exemplo, o primeiro episódio é muito ouvido e depois tem uma quebra, não é? O primeiro episódio as pessoas vão ouvir para ver o que é, os nossos amigos Fator vão querer ver, sim. e no segundo episódio já só ficam aqueles que gostam mesmo do que ouviram no primeiro episódio. E depois, a partir daí, começamos a construir uma audiência. E isso é a parte mais engraçada, é o construir uma audiência. E nós começámos a construir essa audiência, e quando eu achei que já tinha conteúdo suficientemente bom, gravei um CD e fui a alguns sítios, entre os quais o público. E depois, na altura, ouvi que não precisavam de ninguém, mas poucos meses depois disseram que iam lançar uma secção de áudio e pediram-me para enviar o currículo, a mim e a Inês Ameixa também, e acabámos por ficar os dois. Portanto, Foi todos ótimo. os degraus são importantes, até aqueles que parece que estamos a andar assim para baixo. Completamente. Repara, se nós olharmos para o caminho para a frente, temos sempre muita dificuldade em perceber qual é que é o nosso caminho, porque há muitas hipóteses possíveis. Mas se olharmos para trás, percebemos que o nosso caminho fez algum sentido, não é? E que às vezes demos um passo atrás para dar dois à frente. Se eu tivesse logo entrado na Antena 1, por exemplo, provavelmente nunca teria feito um podcast como fiz, nunca teria ido para um doutoramento fazer uma tese sobre podcasts e se calhar nunca chegaria a professor universitário. E agora estou nesse caminho. E estou nesse caminho que na altura não era o caminho mais evidente, mas hoje é um caminho que me deixa plenamente feliz. E se alguém da Antena 1 nos estiver a ouvir, vão pensar: olha, o que é que nós fomos perder? Rubén, já Não, aqui acho que não perderam nada, que eles têm ótimos profissionais também. nunca sabe, não é? Isto, o meio em Portugal não é assim tão grande. Já aqui revelaste o teu gosto por política nacional. Quando falaste do Politicamente, Rubén, como é que vai o nosso tabuleiro político? Que histórias tens contado? Isto está emocionante ou não está? Mais ou menos. Está paradinho? Sim, está relativamente paradinho. Eu acho que os períodos em que temos Já não há uma geringonça, não é? Há uma maioria absoluta. As eleições ainda são daqui a muito tempo, portanto as coisas estão relativamente paradas. Estamos agora a sair de um verão também que foi relativamente parado. Portanto, temos o principal partido da oposição, o PSD, em redefinição também, não é? O Luís Montenegro está agora a chegar ao lugar, portanto, de certa forma, as coisas ainda estão muito numa fase precoce. Espero que aqueçam, entretanto, porque a política tem muito mais graça quando é um pouco mais agitada. Mas o que é que te motiva na política nacional? Sim. São os grandes temas do país a serem discutidos, mas às vezes parece que há muita trica política, não é? Sim, eu acho que uma das coisas que mais me chateia em Portugal é o facto de sermos muito mais por claques e cada vez menos ideológicos. Ou seja, o que acontece é que as pessoas tendem a preferir eu fico com aquele partido e aquele é o meu partido e é por aqui que eu vou e ele diga o que disser, vou por aqui, em vez de eu defendo a social-democracia, eu defendo o liberalismo, eu sou liberal social. Na realidade eu espero que as pessoas percebam o que é que eu gostava que as pessoas percebessem aquilo em que acreditam verdadeiramente, e as pessoas têm alguma dificuldade em perceber o que é que são os quadrantes políticos e como é que se encaixam nesse quadrante político. E depois eu acho que também que as pessoas exigem um pouco dos nossos políticos. As pessoas estão muito à parte daquilo que é a realidade política, e depois é muito mais fácil também para os jornalistas, e aqui vamos ser muito sinceros, estarmos naquela espuma dos dias e na confusão entre um ministro e o outro, do que propriamente nos problemas estruturais do país. Eu acho que é incrível nós discutirmos, por exemplo, o que é que vamos fazer por termos poucos professores, ou o que é que vamos fazer com esta geração que não tem dinheiro para sair da casa dos pais. E porquê é que isso não é um tema de debate nacional? E porquê é que
os jornais não batem mais vezes, não abrem mais vezes com esse assunto? Porque é que os telejornais não discutem mais vezes esse tipo de assuntos? Porque é que nos custa tanto ser mais exigentes com a classe política? Parece que o jornalismo também tem assim um particular gosto por monotemas, não é? Tivemos o Covid, a guerra na Ucrânia, estamos agora com o funeral da Rainha de Inglaterra. Como é que olhas para este jornalismo monotemático? Também tornas os teus conteúdos no podcast monotemáticos? Eu espero que não, e tento sempre fugir um pouco a esse monotema, porque eu sei que as pessoas hoje, e há vários estudos que mostram isso mesmo, as pessoas hoje tendem a desligar muito mais rapidamente, porque as pessoas já não consomem informação através de um único meio, não é? Portanto, se chegam à rádio do carro e estão a falar do funeral da Isabel II, se chegam a casa e ligam a televisão e estão a mostrar as cerimónias fúnebres, se ligam a homepages dos jornais e estão lá as imagens, já chega, as pessoas ficam fartas muito rapidamente. E portanto nós temos de perceber que, por muitas audiências que aquilo nos dê numa fase inicial, as pessoas desligam muito rapidamente e temos de ir um pouco para além da espuma dos dias. Sim. Qual é que é o problema? É que as nossas relações são muito pequenas e que nós temos muita dificuldade em dizer a um jornalista: agora podes estar uma semana só a trabalhar num tema para a próxima semana, porque normalmente esse jornalista até está a trabalhar em coisas para o dia seguinte e tem 5 ou 6 horas para fazer. Portanto, se nós temos esse problema que é tão estrutural, que faz com que tenhamos pouco tempo para perceber esses problemas estruturais e para os identificar e para os debater, acabamos por depois isso depois acaba por ter consequências, não é? Porque se nós não discutimos mais o problema da habitação, também ele vai menos vezes ao Parlamento, porque acaba por estar fora do debate público, não é? Se for um assunto que está mais no debate público, é normal que os partidos comecem a apresentar mais propostas, é normal que se debata mais, é normal que surjam outro tipo de ideias. E é isso que faz falta. É que as pessoas sejam exigentes com a classe política, que percebam também o que é que as ideologias significam e se consigam enquadrar também, e que efetivamente deixem tratar a política como uma questão de claque, em que são muito agarradas a um determinado político, e passem a perceber que às vezes eu posso concordar com um determinado partido num determinado assunto e não tem problema se eu concordar com o partido que está no outro extremo, no outro assunto, porque as pessoas são assim mesmo e nós não temos de concordar com tudo o que alguém nos diz. Eu acho que eu gostava muito de ver de que houvesse, por exemplo, uma Assembleia da República em que os deputados fossem mais desalinhados às vezes com aquilo que são as indicações de voto dos próprios partidos, ou que houvesse mais deputados a lançarem outro tipo de assuntos para a agenda pública também, não é? Por isso é que também é importante as juventudes partidárias, por isso é que também é importante que os jovens se organizam, mas quando olhamos para os números que vemos, que é muito mais fácil nós nos unirmos por uma determinada causa do que propriamente numa associação mais alargada, não é? Portanto, acabamos por ir sempre atrás dessa espuma dos dias, não é? Estamos atrás daquela causa que está hoje na ordem do dia e depois esquecemos-la. E portanto eu acho que temos de olhar para os problemas estruturais do país e temos de resolver os baixos salários, a precariedade laboral, a falta de habitação, como é que vamos resolver o problema da falta de professores, como é que vamos ser mais competitivos com os outros países da União Europeia para quem olhamos tanto. E acho que isso é o que nos está a faltar neste momento, temos de discutir política, mas temos de discutir política para além do que é que está nas manchetes hoje e amanhã, porque um dia vamos ter de lá chegar. E aí entra também um papel importante dos podcasts, não é? Que dão uma alternativa à grelha informativa que reina claro por aí. É ótimo pensares que, tendo um podcast, podes efetivamente impor a tua agenda também, não é? E falar com outro tipo de pessoas, não é? Tu aqui falas com pessoas que muitas das vezes nunca tiveram espaço num telejornal, nunca. E são pessoas que se destacam nas suas áreas, porque muitas das vezes o que acontece com os jornalistas é que estão sentados a uma secretária, contra mim falo às vezes, e é mais fácil de ligarmos para aquela pessoa que já temos o número sim. E que já sabemos que fala bem, do que estarmos a marcar um café com alguém que depois só vamos entrevistar dali uma semana. Já não há tempo. Olha, uma das coisas boas deste programa é que normalmente depois pedem-me os contactos dos bom convidados e eu penso: afinal não há uma rede de contactos de quem é que anda aí a querer explicar-nos como é que vai o mundo. Aqui ao lado, em Espanha, eu sei que tens um interesse grande, na história contemporânea e em temas políticos de Espanha. Como é que vai a monarquia, já que falamos agora da Rainha Isabel II? Sim, eu sou 100% republicano, mas percebo que, por exemplo, para a Espanha a monarquia seja quase um garante, entre aspas, de estabilidade no meio da grande confusão partidária que Espanha é.
A Espanha é um país fascinante por ser um país de países. Eu acho que os espanhóis deviam ter isso muito claro, que no fundo são uma nação com vários países dentro e que um dia mais tarde vão ter de resolver aquela questão. Eu acho que a solução estaria talvez na passagem para uma federação com mais autonomia para as determinadas regiões, mas efetivamente Espanha é um país fascinante por... Também um pouco como Portugal, mas em miniatura. Portugal em miniatura nesse caso, ser um país muito diferente, não é? As pessoas do Minho são muito diferentes das pessoas do Algarve ou das pessoas do Alentejo. E em Espanha ainda se nota mais, não é? Um galego não tem nada a ver com um catalão, nem tem nada a ver com um andaluz. E fascina-me porque os espanhóis também são muito agarrados à política, sabes? Os espanhóis discutem política como nós discutimos futebol. Também discutem futebol. Sim, olha, eu fiz Erasmus em Madrid e era rara a semana em que não havia manifestações na rua. Sim. Sim, é completamente diferente. Muito quente. Nós aqui somos muito mais calmos. Lá eles também são muito mais tramados do que nós. Mas esse extremo levou a que o debate político seja uma constante. E é uma constante desde os tempos da transição, não é? Enquanto nós resolvemos muito bem também resolvemos muito bem a nossa transição do Estado Novo para uma democracia e não há esse tipo de problemas, Espanha continua a ter alas franquistas muito fortes, pessoas que são muito nostálgicas dos tempos da ditadura espanhola. Em Portugal é relativamente diferente, mas ao mesmo tempo Espanha tem um debate político muito mais aceso, muito mais ideológico também, de certa forma, e isso também acaba por me fascinar de certa forma, precisamente. Mas fascina-te ao ponto de querer estar em Portugal a explicar como é que vai à Espanha, ou imaginas-te, sei lá, um dia trabalhar no El Mundo a fazer podcast para algum jornal? Eu gosto de explicar Espanha aos portugueses. Também não me importava de explicar Portugal aos espanhóis, mas acho que é engraçado essa ponte. Em primeiro lugar porque normalmente quando olhamos para a Europa, o primeiro país para o qual olhamos é a Espanha, porque está aqui já ao lado, não é? Também é engraçado que os espanhóis, quando olham para a Europa, olham para a França, não esquecem sempre de nós. Por isso é que dizem sempre que nós estamos de costas para eles. Na realidade nós sempre olhamos para eles é que estão de costas para nós muitas das vezes, porque nós somos um país pequeno e não valemos muito ainda, infelizmente. Mas na realidade é muito engraçado perceber como um país aqui tão próximo tem tantas diferenças e também tantas proximidades connosco. E eu acho que é muito interessante explicá-lo, porque os problemas que eles têm, a desertificação do interior, os problemas de envelhecimento, o desemprego jovem, são problemas que nós também temos. Mas são problemas que chegam ali à fronteira de Vilar Formoso ou de Badajoz e parece que se esquecem, não é? Mas nós devíamos estar a aprender juntos a saber como é que vamos inverter este ciclo de desertificação do interior do país. Como é que vamos combater este envelhecimento da nossa população? Como é que vamos dar garantias aos jovens de que efetivamente podem sair de casa dos pais, que não têm de estar desempregados ou o que quer que seja? Portanto, eu acho que devíamos olhar mais uns para os outros e encontrar soluções comuns, já que compartilhamos uma fronteira tão extensa, os do Minho compartem uma realidade tão próxima com a Galiza. Eu acho que nós devíamos olhar para estes dois países quase de uma forma integrada, não uma União Ibérica, nada disso, não defendo nada disso, mas devíamos olhar para os problemas de uma forma comum. Sim. E perceber como é que podemos resolvê-los. E teremos algum dia um podcast de Ruben Martins para toda a Península Ibérica? Não sei, o amanhã Deus pertence, não é assim que se diz. Tu sais daqui, Ruben, e vais editar. Como é que tu preparas o conteúdo? Tens de ter muito sumo para diariamente produzires conteúdo, não é? Sim, repara, a minha vida é um podcast contínuo, porque eu todos os dias estou a preparar o podcast do dia seguinte, não é? Porque todos os dias tenho de escolher um tema, tenho de escolher convidados, tenho de gravar, tenho de editar, tenho de publicar. Portanto, é um ciclo que como é que tu decides? Como é que fazes essas decisões? Tentando esquecer o monotema? Sim, claro. Sabes que é sempre o tema mais importante. O que é que tu fazes? Vês as capas dos jornais? Tens alguma newsletter que gostes de acompanhar? Conta-nos os teus segredos. Na realidade, tenho uma vantagem grande, que é estar numa redação com mais 100 pessoas, não é? Portanto, todos os dias há temas que estão a ser trabalhados, há temas que há uma agenda também no próprio jornal. Claro que sim, há uma agenda do jornal, há uma agenda da agência Lusa que nos diz o que é que está a acontecer em todos os dias, quais é que são as conferências que estão a acontecer, quais é que são os sítios onde está o primeiro-ministro, quais é que são os temas que estão na ordem do dia, e isso ajuda-nos imenso a fazer uma gestão diária. Claro que é muito complicado estarmos constantemente a produzir
conteúdos para o dia seguinte. Claro que há dias que não são tão bons, precisamente porque às vezes imprevistos acontecem. Acontece, por exemplo, eu chegar às 10 da noite e não ter tema para o dia seguinte porque houve uma alteração de agenda e tenho de mudar as coisas, mas nós acho que sempre me desenrasquei também e acho que um jornalista é desenrascado por natureza e nunca houve um dia em que um podcast não saísse no dia seguinte e, portanto, acho que isso é o mais importante. Ruben, como autoridade em podcasts, o que é que esta equipa pode melhorar neste podcast? É muito engraçado perguntares-me isso, não, porque na realidade, quando tu olhas para o teu podcast, na realidade, o podcast, a magia deste podcast está em ti, nas pessoas que trazes para a conversa. E acho que a fórmula está certa, pela quantidade de pessoas que vê, pela quantidade de pessoas que ouve. Preparas as entrevistas muito bem. Desculpa estar a elogiar-te à tua frente, é muito complicado isto. Mas achas que é uma boa ideia isto de tentar mostrar ao público da RTP3 que geração é esta que consome tanto áudio? Eu acho que é muito interessante nós pensarmos numa coisa, que é: quando vamos produzir um conteúdo, temos de combater uma lacuna que existe. Temos de identificar uma lacuna, perceber, ok, das duas uma, ou isto está a ser feito, mas eu vou conseguir fazer melhor do que quem já está a fazer, ou isto não está a ser feito e eu acho que isto era importante. Portanto, para lançar um podcast, eu acho que é importante responder afirmativamente a uma destas duas questões, não é? Porque se for para lançar um podcast que seja mais fraquinho do que um que já existe, se calhar não vale a pena, vamos repensar a ideia, vamos tentar produzi-la melhor e fazer melhor. Tendo isso, eu acho que efetivamente há espaço para um programa deste género, como efetivamente tu demonstras a cada semana, e acho que é muito importante ouvir esta geração, porque precisamente é uma geração que infelizmente ainda continua a ter pouca presença mediática. É uma geração que vai começar a ter 30 e poucos anos, 30, e depois vai começar a ter um espaço muito grande de participação pública e vamos cair de paraquedas. Porquê? Porque nós temos um problema ainda grande de renovação geracional. O que é que acontece? As pessoas que estão hoje à frente das administrações e das direções muitas das vezes vão se revezando entre elas próprias, vão trocando de sítio e há pouca abertura a chegar alguém mais novo. E quando alguém mais novo chega a uma administração, chega a uma direção, o que acontece é que não é velho, mas já tem alguma idade, já perdeu aquela frescura, já perdeu aquela ideia que não está tão moldado já pelo mercado profissional como quando saiu da universidade. Eu não digo para me pegar num jovem de 20 anos e meter na direção de um jornal. Claro que sim, nós queremos intergeracionalidade, não é? Eu acho que era importante ter a memória e ter a frescura juntas. Pensarmos, sei lá, quantas vezes nas empresas deste país há alguém que se levanta e pergunta: como é que nós podemos chegar aos jovens? E olhamos para a mesa e são tudo pessoas que têm mais de 40 anos. Se calhar era trazer uma pessoa com 25 ou com 30 para ali e perguntar: espera aí, como é que a tua geração olha para as coisas? Como é que nós podemos chegar à tua geração? E é olhando assim, porque... Para uma coisa, o público foi buscar um miúdo de 20 anos, não é? Para lançar a sua secção de áudio. Na altura, se calhar estavam certos ou não, isso o tempo dirá. Olha, e como é que caracterizas esta geração do podcast à geração da velha telefonia? Sim, eu acho que esta geração é uma geração... Eu acho que nós estamos muito mais atentos ao que se passa lá fora do que as gerações anteriores, precisamente porque também é muito mais fácil ouvirmos o que se passa lá fora do que temos antes. feeds que nos bombardeiam diariamente. Claramente, nós hoje comparamos-nos sempre com outros países, com outros conteúdos, e antes era mais difícil. Porquê? Porque para ouvir uma rádio lá fora tínhamos de ir lá fora, ou tínhamos de andar a pegar numa rádio de onda curta que apanhava muito mal, ou tínhamos... Hoje em dia as coisas mudaram muito e hoje em dia as nossas referências são outras e as nossas ferramentas também são outras, não é? Hoje em dia nós podemos produzir um conteúdo de elevada qualidade a partir de casa. E o paradigma mudou completamente, não é? Se eu antes queria ter uma rádio, tinha de estar a comprar material de rádio, tinha em primeiro lugar de ter uma licença de rádio, a não ser que fosse no tempo das piratas e aí era tudo à balda, mas efetivamente esse tempo acabou. Portanto, o acesso hoje, apesar de ser mais dificultado à própria profissão, é mais fácil à produção de conteúdos. E portanto isto é uma oportunidade para quem nos está a ver em casa pensar: ok, eu hoje tenho um computador, tenho um microfone, consigo produzir conteúdo. O que interessa é ter uma ideia e produzir. Mas não produzir qualquer coisa. Vamos pensar e fazer qualquer coisa que seja diferenciador ou que seja melhor do que o que já existe. E acho que nós precisamos disso. E devemos lá chegar a esse conteúdo diferenciador, esse conteúdo agregador que chame muita gente e que meta toda a gente a ouvir, uma grande investigação, o que quer que seja. Mas que efetivamente nós olhemos para o podcast como uma oportunidade e como uma janela
profissional ou não que se abre para chegar a uma determinada audiência. E às vezes a audiência pode ser de nicho, mas o nicho pode ser o certo. O podcast é uma oportunidade e tu estiveste envolvido na organização dos prémios Pods. Exatamente. Que também surge com esse objetivo Sim. de dar força a esta forma de comunicar. Na realidade, os prémios Pods e o festival surge na tentativa de dar outro destaque aos próprios podcasts e dar também valorizar o trabalho dos produtores, não é? Porque há muita coisa boa que está a ser feita e eu recomendo mesmo muita. Qual não foi a minha surpresa quando te vi a anunciar a minha geração ao lado do Fala Com Ela, tem mesmo nesses que já aqui falámos, do Governo de Sombra, do tubo de ensaio que acabou recentemente. Sim, portanto, efetivamente há muita coisa boa que está a ser feita e eu acho que devemos continuar a apostar pela qualidade e pela verdade dos conteúdos, ou seja, devemos continuar a apostar em conteúdos que sejam bons, que sejam verdadeiros também, ou seja, não sejam muito fabricados. Vem mais uma edição? Prémio Pods? Vem mais uma edição e as pessoas já se podem inscrever, portanto, efetivamente podem ir a pods.pt e inscrever-se nesta nova edição. Quem é que teve esta ideia? Essa ideia partiu do Márcio Barcelos, que nós já tínhamos no público uma ideia de fazer um festival de podcast. Sabe imenso podcast, sim. Exatamente. Chegámos a ir à prova oral, inclusive, a falar sobre o podcast. E a ideia era valorizar um pouco esta produção que se faz em Portugal, não é? Porque se houver Ok, não há o horizonte de receber muito dinheiro com os podcasts, porque dificilmente, é muito difícil, mas pelo menos há o horizonte de eu ser reconhecido pelo meu trabalho e, portanto, os prémios Pods também a conhecer vieram. uma pessoa que ganha uma nomeação também fica a conhecer outros podcasts que estão a ser feitos, não é? É uma validação. É ótimo, todos os anos temos essa janela de oportunidades para os podcasters mostrarem o seu trabalho. Portanto, inscrevam-se. Miguel Esteves Cardoso escreveu: é um prazer ser entrevistado pelo Ruben, porque ele tem mesmo perguntas para fazer. Não se limita a pseudo-conversar connosco, a ver se tropeça em alguma pepita interessante. Para mais, quantas vezes se é entrevistado para o podcast de um jornalista que está a fazer um doutoramento sobre podcasts? Neste momento, o sonho é ser professor universitário na área do jornalismo e da rádio. Foi também com este objetivo que fez o doutoramento em Ciências da Comunicação no ISCTE. Gosta do ambiente de partilha de ideias que uma sala de aula permite e é por isso que quer fazer caminho a aprender com as novas gerações. A primeira memória com a rádio leva-o para uma chamada da mãe, para um programa de discos pedidos de uma rádio local. Foi aí que se deu o clique, foi sempre um aluno empenhado, é viciado em trabalho e tem uma data de dias de férias acumulados para tirar, é melhor não dizer quantos. Nas 3 horas que perde por dia em transportes públicos é a rádio e os podcasts que lhe fazem companhia desde a faculdade, que é assim. Apesar de não ser o mais conhecedor de futebol, estreou-se a fazer relatos da 2ª Divisão Distrital de Lisboa na Rádio Oasis, em Sobral de Montegraço, agora extinta. Em criança desenhava cidades vistas de cima, daí o gosto por planeamento urbano, transportes e cidades, que também desenvolve no podcast Sobre Carris, do Jornal Público. Já não é a mãe que lhe conta histórias para adormecer, agora é ele que nos conta histórias todos os dias. Acompanha a política de Nuestros Hermanos, vibra com a política nacional e com as políticas que mudam o nosso mundo. Se ficaram com vontade de o ouvir mais umas horas, apanhem o comboio até à plataforma de podcast mais próxima. Há vários conteúdos produzidos diariamente pelo Ruben Martins, que nos fez companhia na última hora de conversa na Antena 3 e na RTV3. Obrigado, Ruben, Diana. obrigada. Foi um prazer. Foi lindo, obrigado. Gostei Foi muito muito. fixe a conversa. Mesmo, obrigado. O que vamos fazer?